Eu estou com a minha Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, para a leitura de uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, o versículo 3, que diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa declaração? Porque havia pessoas naqueles dias ensinando que para um homem gentio ser salvo era necessário que ele se tornasse judeu, se circuncidando, como sinal dessa adesão ao judaísmo. Aí o apóstolo Paulo então passa a falar sobre a verdadeira circuncisão em contraposição a essa falsa circuncisão, que tem como característica lidar com exterioridade, praticar aquilo que Deus não pediu do homem. Isso é assustador. Na próxima vez que algum pastor, algum obreiro, algum suposto teólogo pedir de você alguma coisa em nome do Criador, pergunte para essa pessoa de que texto das Sagradas Escrituras o Senhor retirou aquilo que está exigindo de mim. Porque, repito, que eu disse no programa anterior, pregadores podem botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. Daí a importância de você conhecer as Sagradas Escrituras, jamais se esquecendo do fato de que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, as maiores inverdades e que ganharam o coração de número incontável de pessoas foram tiradas da Bíblia. De que maneira? Versículos sendo isolados do seu contexto, aspectos da verdade sendo elevados à condição de verdade completa. Quer dizer, uma passagem das Sagradas Escrituras sendo vista sem se levar em consideração o todo. Isso é um perigo. Mas voltemos ao texto. O apóstolo Paulo, portanto, passa a falar sobre a verdadeira circuncisão, o verdadeiro talho do Espírito Santo, que não lida com pele, lida com coração, que produz marcas eternas. E que marcas são essas? Poucas passagens das Sagradas Escrituras apresentam de uma forma tão clara a doutrina da regeneração como essa. Porque a regeneração é a circuncisão do coração. Quando que o coração é circuncidado? Quando nós podemos dizer que a regeneração desagou numa real conversão. Quando nós podemos dizer, falando de uma forma mais simples, direta, para entrarmos no ponto, quando nós podemos dizer que uma pessoa nasceu de novo. E aí o apóstolo Paulo menciona aqui 3 evidências. Número 1, adorar a Deus no Espírito. Ter Deus como belo, como formoso. Se aproximar dele com um senso de encanto. Adorar a Deus no Espírito, vendo como Pai, como um Deus perdoador, se aproximando dele mediante a ação do Espírito do Evangelho, daquele Espírito que leva as pessoas a se livrarem para sempre da fobia de Deus, do medo de Deus, deixando até mesmo de vê-lo como Deus única e simplesmente, a fim de passar a vê-lo como Pai. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo apresenta como evidência dessa circuncisão do coração a capacidade de se gloriar em Cristo, de certa forma de se gabar em Cristo, de se alegrar em Cristo, de exultar em Cristo, por ter Cristo como fundamento da felicidade, como o fundamento da paz, como fundamento da salvação. Ele se gloria em Cristo, porque ele vê que em Cristo obteve o que não foi capaz de alcançar mediante obediência à lei, porque vê que em Cristo ele tem pleno perdão. Suas dívidas passadas são canceladas e lhe é imputada uma justiça pela fé, de maneira que essa pessoa, em razão da experiência da conversão, desse voltar-se para Deus em arrependimento e fé, em razão dessa pessoa ter crido no absurdo da mensagem do Evangelho, ela foi declarada justa por Deus, de maneira que Deus passa a se relacionar com ela como se essa pessoa jamais tivesse pecado, se a graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo. Então essa pessoa se gloria em Cristo. Ela não se gloria nas suas façanhas morais, ela se gloria no amor de Deus revelado na cruz. E por fim o apóstolo Paulo declara: e não confiamos na carne.
Significa o seguinte: não confiamos nos feitos do corpo, não confiamos em jejum, não confiamos em esmola, não confiamos em visita à favela, não confiamos em distribuição de folheto, não confiamos em dízimo, não confiamos em oração, confiamos em Cristo somente. Não confiamos nas nossas obras. Eu não estou dizendo que essas obras não sejam recomendadas pelas Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo que elas não acompanham a verdadeira experiência de regeneração. O que eu estou dizendo é que quem nasceu de novo não confia em façanhas morais, confia em Cristo, confia na façanha de Cristo, confia, sabe, não no suor do seu rosto, confia no sangue derramado por Cristo. Confia não no seu nível de inocência, e sim na misericórdia de Deus que está em Jesus. Esses são os sinais do verdadeiro novo nascimento. Então, aplique esse teste à sua vida. Como saber que você passou por essa circuncisão, que seu coração foi marcado para sempre pelo Espírito Santo? Mediante essa forma tríplice: ver Deus como amável e o adorar, confiança total e confiança alegre, exultante em Cristo, e desconfiança de si mesmo, de maneira que a esperança de redenção esteja posta não no esforço humano, mas na obra sacrificial do Filho de Deus.